Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. 6 horas. As notícias com Carlos Pedro. Bom dia, Jornal das 6 na Rádio Observador. Arranca hoje a segunda fase dos exames nacionais do ensino secundário e do 9º ano. O PSD defende o Ministro da Educação. Hugo Soares diz que Fernando Alexandre esteve sempre ao leme dos acontecimentos. São palavras do secretário-geral do PSD. Hugo Soares reconhece a existência de centenas de problemas na correção dos exames, mas sublinha que o Ministro não perdeu qualidade por causa disso. Alguém acha que o Ministro da Educação, em particular, queria que este processo tivesse tido as dificuldades que teve? Não, ninguém acha. O Ministro não perdeu qualidade por causa disto. E a prova de que não perdeu qualidade é que não deixou de estar ao leme dos acontecimentos, procurando mitigar, resolver os transtornos que nós sabemos que foram causados às famílias. Quando questionado sobre se o Ministro da Educação tem condições para continuar no cargo, Hugo Soares sublinha que o papel de um Ministro é corrigir problemas e fazer mudanças. A PS e Chega concordam que a reapreciação das provas deve ser gratuita, já quanto à existência de uma época especial. Estes partidos dizem que é sinal de que o Governo falhou. O PSD, por outro lado, acredita que este método garante que nenhum aluno vai ser prejudicado. Ontem, no explicador da Rádio Observador, os 3 partidos estiveram em debate para fazer o rescaldo das declarações de Fernando Alexandre. Maria José Aguiar do Chega insiste na proposta, já feita por André Ventura, de que a reapreciação das provas deve ser gratuita. Era muito importante que o Ministro desse um sinal a estes jovens, a estas famílias, em prol da dita transparência que o Ministro, ainda hoje, durante a conferência de imprensa que deu, foi claro, ao falar tantas vezes em transparência, então, que desse esse sinal, isentando os alunos de pagar a reapreciação e de poderem pedir a reapreciação sem ter que poder pagar em nome dessa dita transparência. A deputada do Chega, Maria José Aguiar, já pelo Partido Socialista esteve neste explicador a deputada Aida Carvalho, que concorda com a gratuitidade da reapreciação dos exames e acrescenta que Fernando Alexandre continua em negação perante o problema. Continua em negação. Nós também temos relatos às 17 horas que ainda existem problemas nas classificações. O Sr. Ministro deu nota de facto que o seu cargo não está em risco e, portanto, cumpriu a sua missão. Parece-nos que ele não cumpriu a sua missão ainda está em curso, não concluiu com sucesso, terá um longo caminho para esclarecer. Aida Carvalho diz que as escolas estão a viver um momento de instabilidade. O PSD defende o Ministério da Educação. Pedro Alves considera que a época especial permite que nenhum aluno saia prejudicado no acesso ao ensino superior. Não é o reconhecimento de que as coisas não correram bem, antes pelo contrário, é o reconhecimento de que ninguém será prejudicado. Foi esse o ponto de partida para um processo de mudança e de transformação que é importante para o sistema educativo, que é fundamental para o processo de avaliação externa e que é também uma ferramenta que hoje percebemos de grande transparência e que permite aferir efetivamente aquilo que é o processo de classificação. Pedro Alves do PSD, Aida Carvalho do PS e Maria José Aguiar do Chega no explicador de ontem da Rádio Observador. E também o PCP defende que os estudantes possam pedir gratuitamente a reapreciação das notas dos exames nacionais. A líder parlamentar Paula Santos diz que os problemas continuam por resolver. Os problemas estão longe de estarem resolvidos, esta é que é a verdade. Hoje, durante o dia, foram inúmeras as situações em que vimos estudantes que não têm notas, estudantes que viram as suas notas alteradas, estudantes que ao consultarem os seus exames não correspondia àquilo que tinha sido o exame que realizou, e isto demonstra de facto que não há fiabilidade neste procedimento.
A líder da bancada comunista, em declarações aos jornalistas na sede nacional do PCP, defendeu também que o governo deveria avançar com a isenção do pagamento da taxa de 25 euros para os estudantes que pretendam pedir a reapreciação das provas. Entretanto, como dizíamos, hoje arranca a segunda fase dos exames nacionais do ensino secundário, com muitas dúvidas em torno das notas obtidas na primeira prova, devido às falhas na classificação digital. Arranca também hoje a segunda fase das provas finais do 9º ano, com português, às 9h30 da manhã. Ontem, o Ministro da Educação anunciou uma época especial de exames para os alunos que se sintam prejudicados, a realizar em setembro. Entretanto, Fernando Alexandre é ouvido esta manhã no Parlamento. E o Presidente da República começa hoje uma visita de Estado de 3 dias a Cabo Verde. António José segurou a terra esta tarde na cidade da Praia, a capital de Cabo Verde. Terá como primeiro ato oficial a deposição de uma coroa de flores no Memorial Amílcar Cabral. Segue-se um encontro com o homólogo cabo-verdiano, o Presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, no Palácio Presidencial, após o qual haverá uma conferência de imprensa conjunta. A visita vai integrar também deslocações ao Tarrafal e à Cidade Velha, Património Mundial da Humanidade. Os Estados Unidos concluíram uma nova ronda de ataques contra o Irão. Foi a 10ª noite consecutiva de ofensivas entre os dois países. A informação foi avançada pelo Comando Central dos Estados Unidos, que em comunicado avança que foram atacados centros de comando militares, capacidades marítimas, bases de lançamento de mísseis e drones e sistemas de defesa aérea. Os norte-americanos explicam que os ataques têm como objetivo degradar ainda mais as capacidades militares iranianas utilizadas para atacar o transporte comercial no Estreito de Hormuz. Em resposta, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irão diz ter destruído alvos militares norte-americanos no Kuwait e também um sistema de defesa aérea e um radar dos Estados Unidos no Bahrein. Dão conta ainda de uma explosão em 2 petroleiros que tentavam atravessar o Estreito de Hormuz. O Canadá está disposto a aprofundar as discussões sobre as relações comerciais com os Estados Unidos, em causa as declarações de Donald Trump ontem, que anunciou tarifas de 50% sobre a maioria dos bens importados do Canadá. O presidente norte-americano alega que o Canadá discriminou injustamente produtos exportados pelos Estados Unidos, como automóveis, bebidas alcoólicas e laticínios. Agora, o primeiro-ministro canadiano diz que estas tarifas violam diretamente o acordo entre Canadá, Estados Unidos e México e acrescenta que já tinham apresentado propostas para resolver as questões comerciais com os norte-americanos. Mostrou-se também disponível para intensificar as discussões com os Estados Unidos. Vamos fechar este Jornal das 6 a olhar para o futebol e com o resultado de ontem do Sporting. Os Leões venceram o Estrasburgo por 7-0 num jogo de preparação no estádio do Algarve. 7 golos, 4 deles de reforços para a equipa de Alvalade. Dombiá, Altimira, Anderson e Salazar foram os reforços que marcaram ontem. O jogo decorreu no estádio do Algarve, frente aos franceses do Estrasburgo, 8º classificado da última Liga Francesa, e agora treinado pelo português Hugo Oliveira. Na análise a esta partida, João Castro, adepto do Sporting, considera que os reforços entraram muito bem, mas destaca especialmente a performance de Dombiá. Eu gostei de todos, obviamente, mas Dombiá destacou-se, quanto a mim, em relação aos demais, um bocadinho mais do que os restantes. Gosto muito do Silas, tinha dito na rádio que ia ser, se calhar, a surpresa da época em termos de reforços, porque veio claramente para uma posição mais de secundária ou de rotação, mas está a assumir, mas tanto o Altimira, que fez um belo jogo, e depois a entrada de Salazar, também em grande, conquistando logo um penalti e marcando um golo. Falta ver um bocadinho mais do Derry, mas de resto, a verdade é que os reforços entraram todos bem. Análise do adepto do Sporting João Castro. A formação leonina volta agora a jogar no sábado, frente ao Mónaco, no troféu 5 violinos, já no estádio José Alvalade, a partir das 7h30 da tarde. Foi o ponto final neste Jornal das 6. A informação regressa à Rádio Observador com a síntese das 6h30. Até já.